Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a misericórdia de um Deus que é amor, nunca nos falte. Durante toda esta caminhada, que juntos, como família, desejamos chegar ao céu. Hoje iniciamos o 6º dia com São Padre Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço desculpa a vocês, ontem eu não pude postar nenhum vídeo sobre o 5º dia com São Padre Pio, sobre um pouco mais sobre sua história, mas foi realmente um dia de repouso, né? Fui descansar, tinha tido uma semana muito grande de provações, de tribulações, o que no final das contas isso é muito bom. Essas provações, essas tribulações é sinal de que corações estão sendo alcançados, que vidas estão sendo transformadas, à medida em que vão conhecendo a história, quem era e como chegou à santidade este Santo Padre, São Padre Pio, um santo de combates, de lutas constantes contra as provações e contra as tentações do demônio. E isso prova de que, sem sombra de dúvida, São Padre Pio está intercedendo por mim, pois todas as batalhas e as provações serão e estão sendo vencidas pela graça de Deus. No 4º dia, melhor dizendo, de São Padre Pio, nós vimos o seu ingresso, o comecinho do seu sacerdócio. Quando Agostinho vai visitá-lo, ele dá a notícia de que foi aprovado, que ele pode exercer o ministério do seu sacerdócio. E ele começa ali batizando crianças, né, catequizando e tantas outras coisas que ele, com o passar do tempo, foi exercendo, e que no começo foi uma graça muito grande. Foi muito engraçado ver ele no começo ali meio que atrapalhado, né? Mas como foi bom para ele, tudo isso foi uma graça muito grande, era uma via de santidade para ele, né? E hoje nós vamos ver como foi para ele receber os sinais de Jesus nas suas mãos, né? Ele que foi um dos santos que recebeu as chagas nas mãos, as chagas de Cristo nas mãos. Nós vamos ver como é que foi para ele receber essa graça, porque é uma graça de profunda intimidade com Jesus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus, que Jesus veio viver dentro de São Padre Pio. Jesus veio viver dentro do seu corpo, veio viver e sofrer, como diz ele, com ele. E São Padre Pio estava debaixo da árvore, que é um sinal de escolha, de discernimento da vida dele. Foi debaixo da árvore que ele foi discernido toda a vida dele. E ele estava debaixo dessa mesma árvore, questionando a Deus: Senhor, que tipo de sacerdote eu sou? Porque ele se sentia ainda inútil, vamos dizer assim, né? Na palavra mais triste a ser usada é essa. Ele se sentia inútil como sacerdote, ele queria mais. E ele sabia que o mais era carregar as dores do povo, carregar as dores dos filhos de Deus, que era e sempre foi o grande desejo do seu coração. E aí ele está debaixo da árvore e ele diz: Senhor, que tipo de sacerdote eu sou? Que tipo de sacerdote eu sou, Senhor? E aí, no momento que ele fala isso, ele está em oração. De repente ele começa a sentir um pouco de dor nas mãos, e ele vê de suas mãos abrir uma chaga da onde jorrava sangue. E ele corre desesperado para a casa de Deus, para dentro da igreja, e grita com o tio dele que está lá dentro: tio, desce. E o tio dele estava atendendo uma mulher. O tio dele só diz assim:
vá rezar, depois nós conversamos. E foi atender Padre Pio. E quando ele vê Padre Pio com os sinais de Jesus, ele olha: Pio, isso é os sinais de Jesus. Como foi que isso aconteceu? E ele: eu não sei, tio, eu não sei. E ele diz: eu não quero, eu não sou digno desses sinais, eu não quero. E ele diz assim: eu pedi para morrer de um sofrimento, mas não assim. Como a vontade de Deus é como Ele quer, não é como nós desejamos. E ali ele vai rezar com o tio dele, e enquanto eles estão rezando, ele se acalma, e o tio dele pergunta: ainda dói? Ainda está doendo? E ele diz: aliviou a dor. Eles rezam um terço e a dor é aliviada. E ele, dali em diante, ele carrega na sua mão os sinais de Jesus. Os sinais de um profundo amor e intimidade com Jesus que ele tinha. Feche seus olhos, vamos fazer um momento de oração. Sim, Senhor Jesus, nós te ofertamos toda a nossa vida, todo o nosso ser. Te ofertamos, Senhor, tudo que tu tens, Senhor, para nos dar. Nós ofertamos a Ti, Senhor, pois sabemos que só Tu tens o melhor para nos dar. Te ofertamos, Senhor, a nossa vida, te ofertamos, Senhor, o nosso caminho, te ofertamos, Senhor, as nossas atitudes dos dias de hoje, Senhor. Que tudo seja, Senhor, para a Tua maior honra e glória. E te pedimos, ó Pai, vem viver dentro de nós. Dai-nos, Senhor, a graça de uma intimidade profunda contigo. E que essa intimidade, Senhor, seja para nós um sinal de conversão e de vitória contra as tentações. Nós te pedimos, ó Pai, fica conosco. Habita no interior dos nossos corações e não permita que o inimigo nos roube de Ti, Senhor. Fica, Senhor, fica conosco, fica com todos aqueles que precisam ainda mais de uma intimidade profunda contigo. Dai a eles a graça de uma intimidade profunda contigo, ó Pai. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde, a noite declina. Tudo isso nós te pedimos, por intercessão de São Padre Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Fica com Deus, meu irmão.